Gente, eu não tô com muita sorte aqui, né? Fui gravar, não deu certo, caiu aqui no negócio, mas tudo bem, vamos lá, né? Quem aqui tá chegando agora, eu já fiz um pouquinho da live, por fim acabou a bateria. Oi, Nessa. Mas eu quero continuar aqui, tá? Então, para quem tá entrando, quem já estava, quem tá entrando, seja bem-vindo. Quem já estava, seja bem-vindo de novo também, tá bom? Bom, eu tô aqui tava falando antes, né? Do tirar as crianças da cama dos pais, e quando isto é uma opção dos pais, tá? Então, o casal decide fazer isso, o casal decide tirar essas camas. Como eu disse lá antes da live cair, né? Não, a briga não é com ninguém. Se você é super a favor de cama compartilhada, tá tudo certo. Mas alguns pais sempre pedem isso no consultório. Como é que eu faço? Ah, é bom, mas já tá dando problema. A relação do casal tá com problema, ou a gente já tá ficando sem dormir direito porque a criança cresceu, a criança tá se mexendo demais, eu tô me irritando com isso, enfim. Então, alguns casais querem fazer esse processo de tirar a criança, tá? Então, das dicas que eu falei antes, a primeira delas é: eu, mãe, eu, pai, eu, casal, preciso estar os dois com o mesmo propósito. Vamos retirar ou não vamos retirar? Então, é muito importante que os dois estejam super conscientes que não é uma coisa tão fácil, demanda um certo esforço, uma certa energia. Quanto maior a criança, mais difícil de tirar essa criança do quarto, tá? Então, mais trabalhoso será, ok? Bom, os dois estão de acordo, os dois têm um propósito, querem tirar por X motivo ou por Y motivo, ok. Por que é importante lembrar do propósito? Porque aquelas noites que a criança vai ficar voltando, porque inicialmente é isso que ela vai fazer, né? Não é tão simples assim do tipo, filho, vai dormir no seu quarto e a partir de hoje e vida que segue. Não é assim, né? Eles vão tentar, eles vão querer voltar. Quanto mais tempo eles já dormiram junto com vocês, mais tempo ele vai querer ficar dormindo. Então ele vai fazer essa tentativa, porque vai que hoje a mamãe deixa, vai que hoje o papai deixa. Então eles vão tentando. E aí, naquela hora que a gente tá esgotado, com sono, irritado, a gente precisa lembrar do propósito, que é realmente retirar ou não essa criança do quarto, ok? Lembrando, a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas crianças são realmente válvula ali de... eu uso a criança para ficar no meio da gente, porque assim eu não preciso namorar. Então, preste atenção, se você está fazendo isso, está completamente inadequado, a criança não tem nada a ver com isso, né? E a gente precisa cuidar com essas questões. Bom, explicar para a criança por que ela vai sair é o segundo passo. Então, o primeiro é o propósito, eu saber o que eu quero, explicar para essa criança e fazer alguns combinados com ela. Que tipo de combinados? Vamos dormir na cama do papai e da mamãe, ou no quarto do papai e da mamãe, de preferência, no quarto e não na cama. Todo sábado e domingo, de sexta para sábado, de sábado para domingo. E aí vocês podem escolher um dia, de preferência um dia que você, tudo bem, se você não dormir tão bem naquela noite, no outro dia você tem até uma chance, sei lá, de dormir de novo, alguma coisa assim, ok? Então, você pode combinar com essa criança lá, o dia que não tem escola, o dia... Com a pandemia, né, gente? Tudo meio que mudou. Mas, fazer alguns combinados. Outro tipo de combinado. Quando tá sol, pode dormir junto com a mamãe e o papai. Quando tá lua, não. Então, o que significa isso? Uma soneca da tarde. Opa, que delícia, todo mundo aqui na cama da mamãe e do papai. Amanheceu o dia, vem terminar a soneca aqui na cama da mamãe e do papai. De noite, tá lua lá fora, volta pra sua caminha. Né? Então, também é uma forma de já ir orientando essa criança a fazer o processo de dormir no quarto deles.
Fazer todo o ritual do sono. O que, que é o ritual do sono? Então, eu vou tirar o eletrônico pelo menos 1 hora antes de dormir, pelo menos, tá? Eu levar, escovar o dente, fazer xixi, né? Toda coisa de fazer as orações, os agradecimentos do dia. Então, tudo que fazia antes, fazer normalmente com a criança. Só que agora lá no quartinho dela. E aí, você não vai abandonar a criança ali, deixar ela sozinha, tá? Isso não. Você vai ficar junto com ela. É claro que inicialmente ela vai ficar assim, mamãe deita comigo, fica aqui comigo. Às vezes a gente até pode fazer isso. O grande problema de fazer isso, gente, é que ela vai começar sempre de novo a acostumar você dormindo com ela. E toda vez que você sai, mesmo que milimetricamente no silêncio, mamãe, volta aqui. Então, de preferência, já que você está criando um novo hábito, que a gente possa criar um hábito mais fácil da gente tentar acostumar essa criança ali no quarto. Então, de que forma? Sentar na cama e não deitar, tá? Cuide para não ficar fazendo cafuné na cabeça da criança, porque senão, gente, ai que delícia dormir com cafuné, né? Mamãe, você pode todo dia, pro resto da sua vida, ficar fazendo cafuné? E, gente, nem sempre a gente pode, nem sempre a gente tá disposto a isso. Tem dias que talvez você não tá bem, ou coisa assim. Não, você vai criar um novo hábito que você vai ter que tirar depois. Então, não faça cafuné neste momento. Pode fazer em outros momentos, ok? Então, a criança deitou. O que você pode fazer, talvez? Ficar de mãozinha dada com ela. E aí, assim, a criança dormiu. Ela tem algum nana? Ela tem algum ursinho que ela gosta? Algum objeto, né? A gente chama isso de um objeto de apego. Que é isso, eu tenho lá o meu nana, minha cobertinha, meu ursinho, que eu me sinto protegida, eu me sinto perto. Pode, Daisy? Pode e deve, é importante a criança ter isso. Algumas super pegam, algumas não, tá? Mas elas se sentem mais seguras diante disto. Ok, a criança, você tá lá de mãozinha dada com ela. Ela dormiu, coloca o paninho. E aí, com o tempo, principalmente quando é bebezinho que a gente cria esse hábito, ela vai entendendo que o segurar aquela cobertinha, enfim, pode ser algo que ela se sente mais confortável. Então, ao invés de ficar fazendo um super cafuné, segura na mão, ou coloca só a mão em cima da criança na perninha, mas sem ficar passando a mão, tá? Para ir, de preferência, sentado, ou na cama, ou numa cadeira, ou num puff que você tenha perto da cama da criança, né? Para que ela comece a entender que você tá ali. Então, ela pode dormir. Ok, ela dormiu, beleza. E aí, depois você percebeu que ela dormiu, realmente você sai do quarto. Uma outra coisa que algumas pessoas pedem assim, mas a criança, ela adormece na minha cama, a gente faz todo o ritual do sono, oração, papapá, e aí depois que ela adormece, eu levo ela pra cama dela. E lá ela fica a noite inteira. E ela acorda na cama dela. E aí a gente pode aproveitar. Pode isso? Pode, tá? Assim, também não é o mais ideal, mas enfim, eu acho que nesse processo tá tudo valendo. O que é mais importante? Se ela dormiu a noite inteira na cama dela, é isso que ela precisa entender. Ela precisa dormir na cama dela, mesmo que ela tenha adormecido na sua, tá? Aí, o que a gente pode fazer, por exemplo? Ela acordou. Então, ela acordou lá na cama dela, tá? Ela acordou, ela teve lá todo enfim, ela dormiu na sua cama, e talvez ela lembre que ela dormiu na sua cama, mas depois de um certo tempo... Só um pouquinho, deixa eu arrumar isso aqui. Ela percebeu que ela acordou na cama dela. E aí, essa hora da gente super elogiar, super reconhecer. Olha que legal, filho, você dormiu na sua cama. E papapá. Muito legal quando a gente quer ampliar um comportamento dos nossos filhos, aquilo que eles fizerem de positivo, você falar para uma outra pessoa quando ele estiver presente. Então, ele tá ali brincando e eu falo, nossa, Tata, você não acredita? Hoje o fulaninho acordou na cama dele, ele dormiu a noite inteira na cama dele. Gente, às vezes ele nem dormiu a noite inteira. Às vezes ele ficou te pentelhando o tempão e antes de acordar, você levou ele pra cama dele e ele acordou na cama dele. E você já coloca isso. Olha, ele dormiu a noite inteira na cama dele, foi ótimo. Opa, eu dormi na minha cama. Eu posso? Eu não tive medo? Eu dormi direitinho? Então, ele já começa a entender de uma forma que ele pode, que a mamãe fica feliz, que o papai fica feliz fazendo isso. E aí, crianças e filhos querem o tempo inteiro agradar, né?
os pais. Então, esse pode também ser um processo de estimular ele a ir pro quarto dele, tá? De preferência, se você tiver lá um quartinho para ele, ou que seja junto com alguém, né, com outro irmãozinho, coisa parecida, sei lá, compra uma fronha de um personagem que ele goste, coloque um ursinho legal, faça algo que a criança fique bem feliz de estar naquele quarto e esteja um pouco empolgado com o quarto e tudo mais. Sonecas durante o dia no quarto da criança, tá? Para ela já ir entendendo que aquele é o espaço dela, ok? Bom, na hora que a criança tá dormindo, exemplo, ela foi no seu quarto, e aí às vezes você acorda e a criança tá lá, né? Na sua frente, assim. E aí você às vezes faz esse processo, volta pra cama deles, voltou de novo, volta pra cama deles. Você vai fazer isso com uma frequência, se você manter este comportamento firme 2, 3 dias. Depois disso, não mais. Mas é isso, é muito difícil. E aí, o que. Ah, não, Deise, aqui em casa não funciona 2, 3 dias. Faz quase 5 anos que a gente tá fazendo isso. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Um dia você leva pra cama dele, no outro dia você leva pra cama dele, no outro dia você deixa ele dormir na sua cama. Outro dia você leva pra cama dele, outro dia você deixa ele dormir na sua cama. Ele não entende o que você quer dizer, entendeu? Então, por isso que eu digo, eu tenho um propósito, eu estou pronto pra tirar da cama. Nenhuma criança nasceu sabendo o quanto é bom dormir com o pai e com a mãe. São hábitos que nós adultos colocamos. É muito mais difícil para nós tirar a criança do nosso quarto do que para a própria criança. Somos nós que sofremos, somos nós que ficamos inseguros. Então, se você não está com essa segurança de tirar, de entender o quanto é positivo tirar, o quanto vai ser melhor, se você não acha isso, gente, não tire. Esteja pronto primeiro, tá? Porque aí, senão, você vai ficar nessa confusão mental na cabeça da criança. Uma semana eu deixo ele dormir, na outra semana eu não deixo. Hoje minha mãe tá irritada, então hoje ela não quer deixar eu dormir. Amanhã ela tá bem de boa, carente, ou ela brigou com o papai, aí ela deixa eu dormir, sabe? E aí a gente vai colocando a criança como escudo. Tá tudo errado aí, não pode. Então, se eu for dormir, deixa que durma. Se eu vou tirar, vamos ser firme pra tirar, tá? Bom, aí, outra coisa importante. A criança, eu levei ela pro quarto dela. Não fiquem de conversar, não fiquem falando com a criança, tá? Isso serve também para as mamães que amamentam, né, a criança de madrugada. Esta amamentação na madrugada, gente, ela tem que ser silêncio absoluto. A criança no breu, se depender, né? Então a criança tá lá, ela acordou e você fica, bonitinho, pronto, ele já desperta. Então não é uma hora que a gente precisa conversar com eles, tá? Põe pra dormir, fica ali mais um tempo até dormir, volta pra sua cama, sem muita conversa. Fizemos todo o ritual do sono, escovamos os dentes, fizemos a oração, a criança tá pra dormir, aí ele fica, mamãe, eu quero água. Mamãe, eu acho que eu quero fazer xixi de novo. Mamãe, não dá muita trela pra isto, não é pra fazer. Não, você já bebeu água, você já fez xixi, filho, você não tá com vontade. Agora é hora de dormir, vamos ficar quietinho? Né? Vamos ficar bem quietinho agora? Então, não dá muita trela pra essas conversaiadas toda que a criança fica fazendo, tá? Bom, então você fez um combinado com a criança, você tá fazendo, né, uma mudança no movimento familiar, é só no final de semana ou só isso ou aquilo. Bom, uma coisa que eu quero dizer que eu acho que é o mais importante aqui para eu encerrar esta live. Manter relação sexual com as crianças no quarto, com as crianças ou a criança, seja na sua cama ou seja num colchão no chão. Quando? Nunca. Mas a criança tá dormindo, nem vai saber, nem vai ver. Olha só, gente. E aqui de novo, tá? Vocês não precisam concordar comigo, ok? Mas não é um achômetro meu. Muitos estudiosos, até alguns autores, eles falam que manter relação sexual no quarto onde a criança está é considerado por alguns estudiosos, não por todos, mas por alguns, um tipo de abuso. Porque a criança, ela entra num movimento que ela não precisa fazer parte. Mas ela tá dormindo. Pode ser que sim, mas pode ser que ela acorde no meio do negócio. Pode ser que ela não esteja dormindo, mas esteja fingindo que tá dormindo. Pode ser que ela esteja realmente dormindo, mas ela sente que tem algo diferente acontecendo ali, tá? Deise, mas é uma relação de amor, faz parte do casal. Concordo, gente, namora. Tá tudo bem, é isso mesmo, né? A gente precisa namorar mesmo e acho que faz parte. Mas cuidado com a criança no quarto.
né? A gente não tem só o quarto para isso. Então, aqueles casais que optarem por criança, evitem fazer isso no quarto. Ah, mas ela não sabe, ela não tem consciência, ela não vê, ela tá dormindo. Existem algumas situações em que nem sempre a gente tem muita consciência do que está acontecendo, mas a gente sente que tem algo acontecendo. Por mais que as pesquisas ainda não sejam as mais 100% nisso, eu vou fazer eu vou dar um exemplo que parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas que eu quero falar da questão do inconsciente aí, tá? Da sensibilidade. Vocês já ouviram situações, por exemplo, de uma pessoa que já tá, sei lá, num coma induzido ou num coma não induzido, já está ou com uma demência muito forte e quando chega uma visita lá que ela estava esperando, ou quando alguém pede perdão por algo, quando acontece alguma coisa assim, ela não conversa, ela não está consciente, ela está toda entubada, ela está toda cheia de aparelhos e coisa parecida, e aí vem a pessoa, fica ali com ela um pouco, conversa com ela um pouco, passa um tempo e ela morre. Já ouviram situações assim como esta, que eu estou dando exemplo? Cientificamente, não se sabe a explicação disso, porque se a pessoa está inconsciente, ela não está consciente daquilo, ela não sabe o que está acontecendo, mas ela sente. Ela não sente? Ela sente alguma coisa. Vários autores da tanatologia, outras coisas assim, falam, né, o quanto ela sente aquilo que está acontecendo. Até que ponto as nossas crianças também não têm algumas sensibilidades de sentir algo. Se eu pedir para vocês aqui, quem tá aqui agora me acompanhando, pare o que você tá fazendo e pare e pense nos teus pais, sejam eles vivos ou não, separados ou não, mas pense nos seus pais namorando mesmo, né? Tendo uma relação sexual. Tipo daquelas, joga na parede e chama de largatixa, né? Como é para você, adulto, pensar nessa questão de, os meus pais super tendo relação sexual? É super tranquilo para você pensar nisto? É esquisito? Dá uma coisa estranha? Como é para você pensar nessa possibilidade? Eu falo que é muito... E nós adultos, a gente foge desse processo porque por mais que a gente sabe que para eu existir e eu estar aqui, foi necessário esta relação. Mas tá bom, né? É igual uma vez uma pacientinha no consultório, na recepção, ela falando com uma outra menininha. Sabia que meu pai e minha mãe, eles fazem sexo? E a outra menininha regalou o olho. A mãe queria morrer. Que isso, menina? Você tá falando, né? E ela falou pra outra menina assim, sim, eles fizeram sexo 3 vezes. Quando eu nasci, quando a minha irmã nasceu e quando meu irmão nasceu. E aí, gente, olha como a gente é um pouco igual essa menininha. Eu sei que para eu estar aqui, né, foi necessário uma relação sexual. Mas pensar sobre isso da nossa mãe, do nosso pai, causa um desconforto, por quê? Porque a relação é uma relação de maternidade e de paternidade, não de homem e mulher. Então é diferente, é estranho, né? Então assim, beleza, né? Teve, ok, quando eu nasci, ponto, né? O resto a gente não precisa saber de detalhes. Então, até que ponto para os nossos filhos, isso também é algo que é ruim de se sentir, de pensar. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Se você quer ter essa criança na sua casa, se você super adora cama compartilhada, seja o que for, gente, tá tudo bem. Se te faz bem, tá tudo bem. Eu não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado. Como eu disse na outra live, eu estou aqui para ajudar aqueles pais que querem tirar as crianças do quarto, tá? Mas isso que eu estou falando da questão da sexualidade, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Porque sim, tá? Eu já atendi adultos, por exemplo, com questões todas relacionadas, com problemas relacionados à questão da sexualidade, por ver, né? Olha, eu sempre acordava no meio da noite, eu sempre via tal coisa acontecendo. Então, qual é o controle que eu vou ter que a minha criança não vai presenciar? E a gente, como adulto, o adulto somos nós é que precisamos cuidar destas crianças, ok? Então, somos nós que precisamos ter esse cuidado, somos nós que precisamos ter esta relação aí de acolhimento e tudo mais, tá? É fácil tirar da cama, gente? Não.
Não é fácil, é uma tarefa difícil, porque não é de uma hora para outra. Às vezes precisa persistência. Alguns só vão sair quando estiverem entrando na adolescência, onde eles não querem mais a gente. E aí eu vejo que muitos pais sofrem, tipo, ele nem quer mais dormir comigo, né? Então, enfim, e é muito de cada família, aquilo que funcionar, né, ser uma coisa bem funcional. Mas se realmente você está começando a se sentir incomodado, se o seu casamento às vezes está tendo alguns problemas por conta disso, por que que vai ter problemas? Gente, porque às vezes a criança tá lá, ela demorou tanto para dormir, que aí se você vai ficar conversando, por exemplo, com um parceiro no quarto, vai que essa criança acorda, vai que eu vou ter que fazer tudo de novo para ela dormir. Então você não quer, porque você já tá exausto de tudo, né, de todo o seu dia, de todas as coisas. Então muitas vezes você acaba, né, nem conversando muito, nem sabendo muito como foi o dia do parceiro, coisa parecida. Eu sei que não é só esse horário que a gente tem para conversar com os nossos parceiros e as nossas parceiras. Mas eu também sei que na maioria das famílias que tem 1, 2, 3 filhos, às vezes fica tanto na função de janta, banho, mamadeira, chupeta, papapá, 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 que a hora que a gente consegue, às vezes, olhar pro parceiro e falar assim, e aí, como é que foi o seu trabalho? E aquilo lá deu certo? E tal coisa? Me conta do fulano. Sabe a coisa de conversar com o parceiro? Ou de dormir lá o pezinho mesmo, não estamos nem falando de ato sexual, né? Aquela coisa do contato, né? Ou de deitar no colo, de ficar junto. Às vezes é só na hora de dormir, só na hora de sentar na cama que vai fazer esse processo aí. E aí? E aí eu não posso conversar, porque Deus me livre se acordar essa criança, né? Então, pode acontecer. Vai acontecer, gente? Não estou falando que vai acontecer, porque cada casal é um casal. Se o casal super consegue se completar e super consegue super fluir em outras situações, tá tudo certo. Mas alguns casais começam sim a acontecer esse processo de distanciamento, né? Porque acabam virando só na função destas crianças e esquecem que são casais. Tá? E aí a gente vira só mãe e só pai, e aí não mais muita relação a dois. E aí a gente sabe que a longo prazo, ou nem tão longo assim, isso pode não ser tão bom, né? Isso pode ter algumas consequências negativas aí ao longo do casamento, tá? Enfim, não sei se ficou alguma dúvida, se eu consegui ajudar ou não, mas sempre lembre, né? A rotina do sono continua normal, explicar para a criança o processo de mudança, fazer alguns combinados, seja do sol ou da lua, seja do final de semana, do acampamento no quarto. De preferência, se você está inseguro, tire da cama, passa pro colchão, do colchão pro quarto, né? Vai fazendo esse processo aí, quando isso for possível. Mas a primeira coisa que a gente tem que se perguntar: que função tem para mim, adulto, né? Eu adulto, eu ou nós casal, que função tem esta criança no meio da gente? Que função tem esta criança no nosso quarto? Porque eu sou uma pessoa medrosa, porque eu tô tentando fugir de algumas coisas, porque eu tenho uma história com dificuldade em relação a sono. O que é que tem na minha história de adulto que pode ter relação com isto? E, gente, o melhor processo para qualquer tipo de mudança é o autoconhecimento, tá? Então, por isso que eu disse para vocês, não é uma questão de julgamentos, é uma questão de autoconhecimento, né? Eu quero tirar, mas não tenho coragem, porque ele vai sofrer. E aí eu volto a fazer a pergunta: quem vai sofrer mais, a criança ou você, né? Outra dica que a gente pode usar é aquelas luzinhas de corredor, luzinha do quarto, para não ficar escuro, né? O bom mesmo é dormir no escuro, acostumar o cérebro da criança desde sempre no escuro. Mas, né, a gente sabe que algumas crianças ficam inseguras, enfim, então a gente pode ir adaptando esse processo todo aí, né? Aqui na minha casa, por exemplo, eles dormem com a luzinha. E quando eu percebo que eles adormecem, eu coloco um livro assim, ou um pedacinho de lenço, alguma coisa para tampar, para que a luz não fique tão clara, para que não atrapalhe o sono, né? Até porque tem toda uma questão de pesquisas que mostram a questão da luz, o quanto atrapalha no sono e assim por diante. Mas, inicialmente, para ir no processo de dormir, tem crianças que dormem super rápidas, tem crianças que demoram mais, então também não existe uma fórmula mágica, né? Né, cada criança vai se comportar de alguma maneira, então é muito particular de cada um, né? E eu espero que a gente possa aí ter
um sucesso aí nesse processo que é tão difícil, que dá um trabalhão, mas que tem os seus benefícios a longo prazo. Então não é o pensar no agora, é realmente o pensar a longo prazo. Ah, eu nunca posso dormir com meu filho junto comigo? Claro, gente, assim, o filho tá doente, o filho tá em tal situação. Sim, aquela coisa do cuidado ali, né? Mas, se eu estou disposta a algumas coisas, comece para chegar no objetivo, alcançar o objetivo. Se eu não quero sair, eu tô em cima do muro ainda, talvez nem comece o processo, porque é um processo que realmente dá muito trabalho, tá bom? Mas tem muitos benefícios também, principalmente para a criança, que vai ter o quarto dela, a liberdade dela, o espaço da cama dela, né? E vai aprender a conviver sem ter que ficar sempre dependente de alguém. Ele vai criando autonomia ao processo de dormir também, tá bom? Beijos, boa noite. Amanhã, gente, deixa eu falar. Amanhã, que é dia dos professores, né? Então, quero já parabenizar aí os professores que aqui estão. E convidar vocês. Amanhã eu vou estar trazendo uma pedagoga aqui para falar comigo, junto comigo, que é a Vanessa. E nós vamos falar sobre algo que tem muitas mães questionando. Muita gente tá falando assim, eu quero segurar o meu filho na série que ele está, porque eu acho que ele não aprendeu nada o ano inteiro. Você acha que seu filho não aprendeu nada o ano inteiro? E eu sei que muitos aqui acham que os filhos não aprenderam igual, que a gente já tá de saco cheio de ensinar essas aulas online, né, essa coisa remota, papapá, enfim. E aí, ela vai vir explicar pra gente alguns porquês e algumas mudanças por conta da pandemia, focado na questão das leis, o que o MEC diz de tudo isso, o que vai acontecer, até porque a gente precisa lembrar que não é só o meu filho que talvez ficou atrasado, o seu filho que ficou atrasado, são todas as crianças. Então, o que as escolas, o que o sistema vai ter que mexer nisso tudo, né? Porque não é uma coisa específica de uma turma ou de outra turma, nós estamos falando de uma questão mundial, né? De meses sem a criança. Inicialmente, primeiro e segundo mês, a gente não estava vendo grandes atrasos cognitivos nas crianças. Hoje já faz muito tempo que as crianças estão com um estímulo menor, né, de aprendizagem. E isso está trazendo consequências, sim. Mas é isso, não é só pro meu, não é só pro teu, é para uma gama de crianças de um modo geral. Algumas estão sendo mais estimuladas, porque estão com professoras, né? Algumas mães têm mais paciência do que outras, então são vários os processos aí. Tá? Então amanhã ela vai estar vindo aqui falar. Então muita gente, é muito engraçado assim. Eu vou manter meu filho no mesmo ano que ele está. Mãe, talvez você não vai poder manter. Você sabe por que não pode manter? Você sabe o que... E se você quiser e bater o pé, eu quero manter ele na mesma turma, o que é que você tem que fazer? Quais são os procedimentos que você tem que tomar para fazer isso? Você sabe? Eu quero aprender melhor também. Então, esteja comigo amanhã, eu prometo que amanhã vai ser no horário certo, tá, gente? 21 e 21. E aí, o vídeo que eu fiz falando sobre a cama compartilhada estará lá no Facebook e no canal do YouTube. Eu talvez vou tentar cortar ele, editar de um jeito diferente pra, quem sabe, ele fique ali no feed também, né? Mas aí a pessoa fala demais aqui, e aí depois eu não consigo colocar no treco lá, né? Ai, gente, esse negócio de tecnologia aqui mata, né? Tudo bem. Enfim. Certo, gente? Espero vocês amanhã, 21 e 21, tá bom? Junto com uma pedagoga, junto com a Vanessa, que é uma querida, vocês vão gostar dela. Depois de amanhã, na quinta-feira, não, na sexta, nós teremos uma mãe, a Thaisa, que vai estar aqui falando sobre o abrir mão do trabalho para maternidade. No sábado, eu tenho um convite especial para quem é de Cascavel. No sábado, tem poucas vagas ainda, dá tempo de se inscrever. Corre lá na minha bio para se inscrever. No sábado, teremos uma palestra presencial lá no Jardins Cascavel. Da Núbia, essa eu não sei se vai ficar gravada, tá? Porque a outra caiu e não ficou gravada. Então, essa aqui pegou pela metade. Eu acho que eu não vou gravar. Eu vou tentar editar o outro vídeo que eu gravei já, tá? Então, gente, no sábado, no Jardins Cascavel, uma palestra presencial, com todos os cuidados, enfim, por isso que a gente precisa ter as inscrições para saber. Vai ter um café da manhã bem gostoso, e eu vou estar falando para os pais lá presente sobre a questão de como trabalhar perdas e morte com as nossas crianças, tá? Vai ser bem legal, a gente vai fazer algumas atividades bem bacanas e eu espero vocês.
tá bom? Isso no sábado. Também vai ter live à noite. Ah, eu não me lembro mais qual que é o assunto da live à noite. Ah, eu já sei. Eu, mãe, eu mulher, eu mãe e eu mulher, né? O quanto a gente tem se esquecido. Principalmente aquelas pessoas que acabaram de ganhar nenê. Por quanto tempo você se permite não estar com você de novo? Então, no sábado isso, eu mãe e eu mulher. E no domingo também vai ter uma psicóloga que eu amo de paixão, que é a Nani, que vai estar falando sobre o desfraude natural. Tá? Como que deve ser feito esse desfraude. Então, se você aí tem amigas que estão com crianças nesse processo do desfraude, eu espero você. Na outra semana, eu não coloquei ainda lá no cronograma para vocês, mas também teremos alguns convidados bem legais mesmo para estar falando aí, tá? Uma das nossas convidadas, que vai ser, se eu não me engano, no próximo domingo, uma médica, da área da oncologia, que vai nos dizer, nos orientar como é que a gente consegue perceber alguns sinais de que meu filho pode estar com algum tipo de doença mais grave, algum tumor, alguma coisa assim, quais são os passos, o que, que a gente faz diante disso, quem que a gente socorre, né? Quem que a gente vai buscar ajuda, como que a gente pode identificar essas questões todas. Então, acho que vai ser bem interessante aí também, tá? Então, eu espero vocês todos, amanhã, depois, né? Eu falo que ao mesmo tempo que tem o lado, às vezes, cansativo de estar todos os dias aqui, eu pensando num tema, tem um lado bem bom que eu já vou ficar até com saudade disso, né? Hoje, por exemplo, não deu certo, porque na segunda e na quarta são dias que eu dou aula neste horário, então por isso que nesses dias são vídeos gravados, e hoje o vídeo não deu, mas eu vou postar depois pra vocês, tá bom? Gente, um grande beijo, boa noite, durmam bem e um bom restinho de semana pra todo mundo. E para os professores, super feliz Dia dos Professores. Um beijo!